Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandassemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta sagrada melodia que damos início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio
metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, levando a mensagem do astral superior, da espiritualidade, dos nossos guias, dos nossos orixás, não é verdade? E sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um sentimento fraterno, né? Através dos quais, um dia, se Deus quiser, chegaremos aos pés do Divino Mestre. E por falar em astral superior, eu estou rodeado aqui de almas maravilhosas que compõem a nossa querida família Tel, iniciando-se pela minha líder espiritual, pela minha querida esposa e dirigente, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite de bastante aprendizado. Maravilha, maravilha. O nosso, sem querer fazer propaganda, mas o nosso querido Alexandre Bahia está tomando aquela água mineral da montanha. Ele já veio da montanha, está verdadeiramente energizado para dar tudo de si no programa de hoje. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, amados ouvintes. É um prazer e uma satisfação sempre poder estar aqui junto de vocês e para a gente aprender um pouco mais, né? Com certeza aprenderemos. E olha, meu querido irmão Rodrigo Moraes está aqui penteando as suas madeixas com um frio danado aqui, que não é mole não. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, dona Flávia, Alexandre Bahia. Boa noite, você em casa. Boa noite, família Tel. É um prazer poder estar aqui novamente participando desse programa que nos exalta a espiritualidade e nos faz aprender ainda mais. Indiscutivelmente. Meu querido irmão Cláudio, tem um parabéns pra gente aí, que hoje tem aniversariante especial, né? Não é isso, mãe? Com certeza, Luiz. Está aniversariando hoje a nossa irmã Luciene Veiga. Parabéns, minha querida. Muitos anos de vida, muita paz para você. A Lu, que eu chamo ela de a Lu Alta. Lá tem a Lu Alta e tem a Lu Baixa, né? Luciene Veiga, que é a esposa do Rômulo, nosso DJ querido. Lu, saúde, paz, que Oxalá te dê muitos anos de vida, caminho e direção, tá certo? Minha querida esposa e dirigente espiritual, conta para nós a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Médico salva criança e depois enterra o próprio filho. Já já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Luiz Fernando Bar. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Mas hoje, queridos irmãos, no quadro Transformando, um caso bastante interessante. Um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível, mudou de roupas e foi diretamente para o centro cirúrgico. Ao chegar lá, encontrou o pai de um menino que seria operado indo e vindo no corredor do hospital. Depois de ver o médico, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade?" O médico, de forma serena, sorriu e disse:
desculpe, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude depois de receber a chamada. E agora eu gostaria que o senhor se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. E aí disse o pai, irritado, né? Me acalmar? E se fosse o seu filho quem estivesse nessa sala agora, você estaria calmo? Se seu filho fosse agora o que estivesse morrendo? O médico mais uma vez sorriu e respondeu: meu irmão, eu vou mencionar o que disse Jó na Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, se o senhor não sabe. Vou interceder por seu filho, vamos fazer todo o possível pela graça de Deus. Foi quando aquele pai irritado virou-se para o médico e disse: dar conselhos quando não estamos na situação é tão fácil. Bem, meus irmãos, a cirurgia levou algumas horas e depois, vamos assim dizer, que o médico saiu da sala de cirurgia, muito feliz, virou e disse: graças a Deus, o seu filho está salvo. Sem esperar por uma resposta daquele pai aflito e com muita pressa, o médico olhou para o seu relógio e teve que ir embora. Ao mesmo tempo que ele ia, ele virou para trás e disse: se você tiver alguma dúvida sobre o que aconteceu, por favor, pergunte à enfermeira. E aí o pai aflito virou e perguntou: por que esse médico é tão arrogante? Ele não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho? Foi quando, meus irmãos, a enfermeira, com os olhos cheios de lágrimas, virou para esse pai aflito e disse: o filho do doutor, o filho do médico, morreu ontem num acidente numa estrada. O médico estava no cemitério quando o hospital o chamou para realizar o trabalho cirúrgico. E agora que ele concluiu com dignidade, meu senhor, a sua missão, ele correu para terminar o sepultamento do filho dele. Meus irmãos, eu vou dar uma paradinha por aqui para que a gente possa, exatamente, você de casa, você, meu irmão Alexandre Bahia, que aqui está, minha esposa Flávia Barros, Rodrigo Moraes, nós possamos exatamente debater essa situação. Nós temos exatamente observado que as pessoas, elas fazem no mundo atual o julgamento de uma outra, minha querida esposa Flávia Barros, sem ter em mente muitas vezes o que a outra pessoa está sentindo, o que esse outro ser humano está, vamos dizer, passando naquele momento. A única coisa que a gente observa é um sentimento individualista, cada um querendo olhar única e exclusivamente para o seu próprio umbigo, querendo se safar de uma situação independentemente de qualquer outra questão. O importante é resolver o seu problema próprio. E aí nós vamos cometendo uma série de equívocos, de deslizes, e principalmente caindo naquilo que a gente chama de preconceito, a gente fazer um conceito sobre uma situação sobre a qual nós desconhecemos. Como é que você vê o caso desse pai, desse filho que estava ali numa situação, tá certo, muito complicada no hospital, né? Mas ele, exatamente, ele não esperou nem saber por que o médico chegou naquele momento para exatamente poder emitir a sua opinião. Como é que você viu isso? Por um lado é até compreensível, né, Luiz? Porque a situação que ele estava vivendo naquele momento era muito complicada. E nós, como pai que somos, né, e mãe que somos, ver um sofrimento de um filho, é claro que nós entramos em desespero, né? Mas fora essa situação, realmente hoje, o que nós vemos, e vemos diariamente, não só dentro de um terreiro,
mas nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida, no nosso caminho, com nossos amigos, com nossos irmãos, com pessoas que não conhecemos, é exatamente isso. As pessoas olharem apenas para os seus problemas. Elas esquecem que as outras pessoas também têm problemas e que passam dificuldades como nós passamos. Então, muitas vezes, nos revoltamos e julgamos as pessoas antes de saber exatamente aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão vivendo. Isso é muito complicado. Eu me incluo nessa situação. Muitas vezes eu estou numa dificuldade muito grande, num desespero, numa situação complicada, e eu quero realmente tentar resolver, esquecendo que o outro que poderia me ajudar também poderia estar passando por alguma dificuldade, algum problema, e naquele momento não pode me atender. Então temos que parar, temos que pensar e tentar levar a nossa vida com mais calma, com mais tranquilidade, entendendo que o que nós passamos, com certeza, o outro também passa. Indiscutivelmente. Meu querido irmão Alexandre Bahia, por que, na sua opinião, por que num momento como esse é tão difícil nós sermos serenos, nós sermos equilibrados, não é verdade? Será que não seria, vamos dizer assim, um momento desse pai ter o equilíbrio, confiar em Deus, acreditar que a misericórdia divina ia ser feita também no seu filho ali, né? Como é que isso é difícil, né, Bahia? Como é que você vê isso? Luiz, é justamente a falta de uma parte espiritual, de se trabalhar uma parte espiritual, né? De se trabalhar a reforma íntima, né, Luiz? É claro que quando se trata de um filho nosso, de um ente querido, realmente é um obstáculo, né? É um teste. E será que essa realidade que a gente vive agora, eu quero até colocar isso para ti, por um lado ele deveria ter a misericórdia divina como referência e tal. Agora, será que essa realidade que a gente vive de hospitais públicos sem médicos, sem isso, sem aquilo, será que isso também não aflorou nesse pai esse sentimento de revolta? Sim, Luiz. A situação que nós temos na nossa saúde, né? Nessa falta de estrutura, né? Mesmo aqueles que têm um plano de saúde, né? A gente também vê isso no sistema, né, de planos de saúde. Então, isso também pode ter contribuído para esse pai ficar nesse desespero, né? Realmente manter um equilíbrio numa hora dessas. Agora, em contrapartida, o médico, né, que teria todos os motivos para ali não estar, psicológicos, né, inclusive, demonstrou uma grande evolução espiritual. Com certeza. Né? Demonstrou que realmente ele tem essa preocupação com a vida, não é só pela sua parte profissional, cumprir a sua parte profissional. Ele abraçou aquela profissão como uma oportunidade, né, de fazer um trabalho de salvar vidas, né, de uma preocupação com a vida. Então isso aí, realmente, esse médico, independente de saber se ele tem religião ou não tem, mas ele tem Deus dentro de si, ele tem, com certeza, a espiritualidade dentro de si, né? Na verdade, né, Luiz, ele entendeu que ele não poderia fazer mais nada pelo filho dele. Então, nada mais justo do que ele sair em direção a auxiliar aquele que poderia ter alguma chance, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E é exatamente em cima dessas palavras sábias, não só do Alexandre Bahia, como da dona Flávia também, o meu querido irmão Rodrigo Moraes, que eu queria trazer para você uma situação muito, muito curiosa, né? Nós tínhamos antigamente, né, aquele médico devotado, né, que era o médico de família, né? Aquele médico que ele se colocava quase que diuturnamente à disposição de nós, né? E isso aos poucos, isso está acabando, né? Então a gente vê que esse médico, ele honra a profissão que ele tem. Ele, antes até de ser médico, ele demonstrou ser um grande ser humano, mas um grande ser humano mesmo, que talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele deixou aquilo lá para que ele pudesse ir, vamos dizer assim, realizar uma grande obra de caridade, já que, como a dona Flávia falou, já que o caso do filho dele já não tinha mais como retornar, pelo menos ele deu uma alegria para uma família. Como é que você vê isso, Rodrigo?
né, seu Luiz, primeiro exatamente queria concordar ali com o que o Bahia falou a respeito do grande amor à vida que ele tem, a vida, o grande amor ao próximo que ele pôde demonstrar, a caridade que ele pôde fazer mesmo estando trabalhando, né? Em relação até à formação médica, o que a gente vê hoje em dia é exatamente a medicina deixou aquele lado de ajuda ao próximo e passou para um lado mais mercadológico, digamos assim. Então, o médico hoje em dia, ele já se forma já pensando em quanto ele vai ganhar em dinheiro e não em realmente quantas pessoas ele vai poder ajudar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem programas como o Médicos Sem Fronteiras, que distribui, que leva a medicina para aqueles locais onde ela mais está em falta. Então, eu vejo nesse médico exatamente a capacidade dele poder cumprir a missão dele como médico, e de que, na verdade, a arrogância não estava nele, né? Pelo que a gente pôde perceber, na verdade, a arrogância estava no pai do paciente, né? Naquele momento que ele levou com o desespero a falta de respeito com o médico em si. Então, eu tenho que parabenizar exatamente esse médico, apesar do momento de dor pelo qual ele passava, ele conseguiu realmente cumprir a missão dele. Com certeza absoluta. E a enfermeira ainda concluiu, né, dando, vamos dizer assim, entre aspas, uma lição de moral naquele pai, né? Então, com relação principalmente à questão do julgamento, né? Ela recomendou a ele para que ele não julgasse as pessoas, porque ele não sabe qual é a realidade delas, né? Então, a gente conclui o nosso quadro Transformando o Dia de hoje, lembrando que a gente nunca deve julgar ninguém, porque nós nunca sabemos de nada sobre a vida da outra pessoa, né? E o que está acontecendo na vida dela, né? Quantas vezes nós vemos, sentimos e agimos de maneira oposta que deveríamos, por não percebermos a realidade que está por trás de uma cena, né? Nesse mundo conturbado em que vivemos, pensando quase exclusivamente em nós próprios, muitas dores e gemidos ocultos passam despercebidos e perdemos a oportunidade de ajudar e de estender a mão exatamente por causa disso, né? É importante que nós cultivemos em nós a sensibilidade para nós percebermos a dor oculta e amenizarmos a aridez da vida ao nosso redor. Geralmente o que fazemos é condenar, sem a mínima análise da realidade, quem está passando por árduas dificuldades. No caso do pai que teve a saúde de seu filho restabelecida, após saber exatamente o que estava acontecendo com aquele médico que paradoxalmente ia enterrar o seu filho, o coração do primeiro pai tomou-se de compaixão. Seus sentimentos mudaram, e mudaram porque ele soube da verdade que se escondia por trás da aparente indiferença do médico, que, diferentemente dele, sabia como lidar com o próprio sofrimento. Então fica a nossa recomendação para o dia de hoje, para que a gente não julgue as pessoas pela aparência, porque muitas vezes por trás disso, muita coisa está ali de forma oculta, tá certo? Vamos encerrando então o quadro Transformando do dia de hoje e nós vamos para um spotzinho comercial e já estamos de volta com recados da semana e muito mais aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090.
Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá, e nós gostaríamos nesse momento de convidar você, meu irmão que está me ouvindo, para participar do WhatsApp do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Envie uma solicitação com seu nome completo para 999-495494, repetindo, 999-495494. E você poderá fazer perguntas e comentários que serão posteriormente publicados aqui na nossa programação. Não esqueça de enviar o seu nome completo. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre a palestra que nós teremos no próximo sábado, lá no Templo Estrela do Oriente. Isso, Luiz. Próximo sábado, dia 31/1. Desculpe. Não, próximo sábado, 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, isso. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Candomblé, Umbanda e seus aspectos. Serão abordados os seguintes tópicos: as origens das tradições afro, as distinções nos cultos e a fundamentação do sacrifício animal. O palestrante é o Dr. Alexander de Oxóssi, sacerdote do culto africano, terapeuta holístico e dirigente do templo do cigano Vladimir. Dia 7/2/2015, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Neste mesmo sábado, às 18 horas, teremos a sessão de tratamento espiritual com a Falange do Povo do Oriente, a grande presença dos médicos do astral. Bom, e naturalmente hoje é dia 31, no sábado que vem o Doté estará lá fazendo esta palestra gratuita, mas amanhã o Doté Alexander de Oxóssi também estará lá no Templo Estrela do Oriente, só que desta vez para um grande workshop sobre Exus e Pombagiras, dona Flávia. Isso, Luiz. Participe do workshop Exus, Pombagiras e suas oferendas. Ministrante Doté Alexander de Oxóssi. Tópicos que serão abordados: os Exus, as Pombagiras, o karma e a ancestralidade. A utilização das imagens como ponto de fixação nos ímãs. Oferendas, definição, as diversas finalidades, formas de confeccioná-las e seus benefícios. A segurança de carnaval. Amanhã, dia 1º de fevereiro, de 10 às 17 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha. Meu querido irmão Rodrigo Moraes também com seu recado. Seu Luiz, você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência, não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a manter nossa programação radiofônica. Maravilha. E as informações, seu Luiz? Informações através do telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail programa@aumbandasemfronteiras.com. Olha, meus queridos irmãos, eu quero lembrar que o pedido aqui do nosso querido Pai Renato de Obaluaê, ele convida para amanhã o presente de Iemanjá, dia 1º de fevereiro, com saída às 10 horas da manhã, lá da sua casa, da casa de Pai Renato de Obaluaê, a Irmafro, na rua Santa Hilária 60, Bom Sucesso. Do local sairá uma carreata em direção à Praia da Bica, no Jardim Guanabara, Ilha do Governador, onde serão entregues os barcos e os balaios para nossa querida Iemanjá. Informações 2260-6246, 2260-6246.
minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, quinta-feira que vem nós temos o início da 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Conta pra nós. Isso, Luiz, mais uma turma. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouvem todos os sábados, não esqueçam que vocês têm um compromisso marcado com a parte espiritual de vocês. E aí vai a dica. Quero vê-los na 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 5 de fevereiro de 2015. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 5 de fevereiro, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E o nosso irmão Rodrigo Moraes tem mais um recado de um grande projeto do Templo Estrela do Oriente. Isso aí, seu Luiz. Se você conhece famílias atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para familiares de dependentes químicos. Palestras gratuitas todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, com a irmã conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, Sandra Estrela, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Olha, meu querido irmão Alexandre Bahia, quer dizer que segunda-feira gira com os nossos queridos Exus e Pombagiras? Com certeza, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, sessão de consulta com os Exus e Pombagiras, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. E lembramos que neste mesmo dia, a partir de 18h45, realizamos palestras espiritualistas. Maravilha, meu querido irmão Alexandre Bahia. Bom, segunda-feira nós temos dia de Exus, mas não podemos esquecer também que dia 2 de fevereiro é dia da nossa querida mãe Iemanjá, não é verdade? Nossa Senhora dos Navegantes no sincretismo. Então hoje nós vamos botar uma música que não é um ponto de Umbanda, mas é uma música que fala sobre as lendas das sereias, muito antigo. Isso foi samba enredo, inclusive. Solta aí, meu querido irmão Cláudio. Esse misterioso mar onde mora nossa querida mãe Iemanjá, a mãe de todas as cabeças, né? A grande senhora da Calunga Grande, né? Olha, que Iemanjá na segunda-feira e a partir de hoje, todos os dias, possa estar do nosso lado, possa com suas águas nos lavar de toda negatividade, possa nos renovar espiritualmente para a nossa jornada terrena. Nós vamos rapidamente a um bloco comercial e já estamos de volta
com o Momento Mirua e o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Em homenagem aos casais apaixonados, pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows: 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal, o melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã.
O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Você que é simpatizante ou tarefeiro do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, participe do WhatsApp do Mirua e envie sua solicitação com o nome completo para 999-495494, repetindo 999-495494, e você ficará informado sobre as atividades do Mirua e vai interagir com os tarefeiros do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Lembrando que as reuniões semanais do Mirua retornam no dia 24 de fevereiro de 2015, uma terça-feira, às 19h30, na sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, gira! Girei! Cigana, sua banda está em festa. Com certeza, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, a Banda da Cigana vai estar em festa lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, quando teremos uma grande gira de consulta com nossos Exus e Pombagiras, para a qual todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento estão antecipadamente convidados, tá certo? E aqui o programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Eu gostaria de lembrar, a dona Flávia já deu aqui, mas eu gostaria de lembrar que amanhã, dia 1º de fevereiro, nós teremos lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, um grande workshop sobre Exus, Pombagiras e suas oferendas, tendo como ministrante o nosso querido irmão Doté Alexander Doxóssi, que já está entrando no ar aí às 22 horas com o programa Oxóssi, o Caçador de Riquezas. Então, os tópicos que serão abordados: os Exus, as Pombagiras, o karma e a ancestralidade, a utilização das imagens como ponto de fixação nos ímãs, oferendas, definição, as diversas finalidades, formas de confeccioná-las e seus benefícios, e principalmente, você que está me ouvindo, quer uma segurança de carnaval, o Doté Alexander de Oxóssi vai passar para vocês amanhã, lá no Templo Estrela do Oriente, a segurança de carnaval. Então, amanhã, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Não perca o grande workshop sobre Exus, Pombagiras e suas oferendas. Informações 25971323, 25971323. E lembrando que esta semana é importante, que quinta-feira que vem também, você que gosta de estudar Umbanda, que já sentiu essa necessidade, quinta-feira, 8 horas da noite, começa
a 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Você, meu irmão que me ouve, você, minha irmã que já está acostumada a nos ouvir, não pode perder mais este evento para a nossa evolução intelectual. E por falar em estudo, em conhecimento, em sabedoria, vem aí a própria sabedoria, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Diga lá, Flavinha. Menos, Luiz. A pergunta vem da nossa irmã Maria Clotilde. Ela nos fala assim: já ouvi falar que nós umbandistas devemos frequentar missas, porque os guias e protetores gostam dessa prática. Isso é verdade? E por quê? Minha querida irmã Maria Clotilde, veja bem, eu acho o seguinte, antes de mais nada, o nosso saravá fraterno, eu acho que tudo aquilo que fale de Jesus, que fale do bem, que fale de amor, eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que a Igreja Católica hoje, ela começa, mesmo que lentamente, mesmo que ainda timidamente, ela começa a se aproximar do momento que a humanidade vive, né? Esse momento que nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Esse mesmo astral superior colocou como líder da Igreja Católica um homem de Deus. A gente não tem a menor dúvida disso, que é exatamente o Papa Francisco. E eu acho que os guias, os orixás, sim, eles estão presentes em tudo aquilo que é espiritual, que é feito com pureza de propósitos, eu não tenho a menor dúvida. Eu só não faria disso uma prática constante, porque eu também trabalho muito assim naquilo que se chama de autenticidade, né? Eu sou um umbandista. Se amanhã ou depois eu sou convidado para uma missa, para um casamento, para uma cerimônia numa igreja evangélica, nós vamos a qualquer lugar, eu e minha esposa vamos a qualquer lugar, não há problema nenhum. Só que uma coisa é a gente visitar, não é verdade? Outra coisa é a gente frequentar com determinada, vamos dizer assim, determinada constância. Então eu acho que se nós somos umbandistas, temos que praticar a nossa religião. Agora, na hora que a gente é convidado, está falando do bem, está falando de Deus, nós temos que estar presentes sem qualquer tipo de problema, tá certo? Mais alguma pergunta dela ou é de outra pessoa? Sim, ainda da Maria. Ela fala assim: sei que ao tomar banho de descarrego, lavar nossas casas e lojas com certas ervas, estamos manipulando energias e que devemos tomar cuidado. Mas existe uma frequência certa para fazer isso ou só quando somos orientados? Maria, veja bem, sobre essas questões, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que fazer essas limpezas porque quem fala isso muito é a dona Flávia, né? Onde há sujeira, há negatividade, isso é inquestionável, né? Então a gente tem que fazer primeiro a nossa limpeza física do ambiente para depois nós fazermos as limpezas espirituais respectivas. A única coisa que a gente precisa entender, Maria, e eu sempre digo isso assim e penso nisso com muita frequência, é o seguinte: o ambiente onde a gente vive, seja a nossa residência, seja o nosso trabalho, ele não se contamina, ou dificilmente ele se contamina por si só, tá certo? Ele precisa de cabeças, vamos dizer assim, que não estejam voltadas para uma parte espiritual, para que esse ambiente se contamine. Então a gente precisa observar o seguinte: nós vamos limpar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, está tudo ótimo. Só que tem uma coisa: se nós também não mudarmos a nossa forma de pensar, de falar e de agir, aquela limpeza espiritual que a gente fez ali tem prazo de validade. Daqui a pouco acabou tudo, a negatividade está de volta e não aconteceu nada na tua vida, entendeu? Então, aquilo que a gente sempre bate, o externo é importante? É importante sim. Agora, nós não podemos esquecer do interno. Somos nós, através dos nossos pensamentos, que contaminamos os locais onde a gente vive. Tá certo? Luiz, mas eu gostaria de complementar, falando para Maria, o seguinte:
É claro que nós precisamos ter conhecimento para fazer uso de determinadas ervas, para determinadas situações, porque podemos estar utilizando ervas que não são para aquela finalidade. Então, é claro que nós precisamos ser orientados, ou então buscar o conhecimento para que a gente possa trabalhar fazendo essa prática, dessa limpeza do ambiente. Porque muitas vezes você pode utilizar uma erva que não é para aquela finalidade. Então, é preciso sim que a gente tenha conhecimento, que a gente busque orientação, ou siga as intuições, né, de acordo com com a espiritualidade que nós carregamos, para que a gente possa fazer essa limpeza, essa energização do ambiente. E concordo plenamente com o que o Luiz falou. É claro que não adianta a gente fazer uma limpeza no ambiente e a gente está contaminado mentalmente e nossos corações também, né, Luiz? Sem dúvida. Vamos à próxima pergunta. Um abraço, Maria, e estamos aguardando as próximas perguntas. Fique com Deus. A pergunta vem de Rosa Maria. Ela fala assim: qual o procedimento do médium se o consulente resolver testar a sua entidade? Ô Rosa, nosso saravá fraterno, veja bem, esses testes eles acontecem constantemente, tá? Primeira coisa, né? E esses testes, a gente precisa entender uma coisa. Nós não estamos ali para sermos testados. Nós não podemos cair neste tipo de armadilha, porque isso é uma armadilha, tá? Uma armadilha, inclusive, de pessoas que não sabem os propósitos de uma casa séria de Umbanda. Então, se a pessoa está ali, chegou ali para vamos dizer assim, para testar a entidade, nós temos que deixar que essa pessoa, com o tempo, ela possa ir, vamos dizer assim, caindo em si, caindo na real. Não devemos insistir de forma nenhuma, porque isso vai gerar um desgaste no médium muito grande, tá? E se porventura esse tipo de teste não cessar, em último caso, a direção espiritual da casa tem que ser chamada na mesma hora, que aí nós vamos colocar essa pessoa no seu devido lugar, não é isso? Dona Flávia quer dar um pitaco? Pode falar, Dona Flávia. Luiz, o que acontece? Muitas vezes, quando recebemos na frente da entidade pessoas com esse propósito, né? Quando o médium não está firme na sua sintonia, ele acaba se desestabilizando. E quando isso acontece, ele acaba passando por cima daquela vibração que está com ele e começa a tentar, né, por ele estar desestabilizado, ele começa a tentar realmente a responder, né, aquela situação ali. Então, é preciso que a pessoa não se desestabilize. Ela precisa se manter firme com a sintonia da entidade, para que a própria entidade coloque aquela pessoa no seu lugar. Com certeza. Porque quem vai responder a essa pessoa é a entidade que está ali atuando naquele momento. Então, você não precisa ter nenhum tipo de preocupação, porque às vezes você tem essa preocupação e aí você desestabiliza, desconecta, e aí você acaba passando por cima e muitas vezes falando bobagem. Acontece sim, com certeza absoluta. Quer acrescentar alguma coisa, Bahia? Não, é exatamente isso que a dona Flávia falou. Às vezes, o médium é justamente isso, a dificuldade que o médium pode ter, se não estiver bem sintonizado, de lidar com essa situação, né? Inclusive, isso pode o colocar numa situação que ele fica em dúvida, né? Se tem realmente capacidade para estar ali exercendo aquela função e se perca, exatamente. Isso é muito complicado. É por isso que aquele trabalho de antes de começar a sessão, que tanto é falado, os nossos dirigentes falam muito, a gente chegar, se concentrar, deixar as brincadeiras, isso ajuda e muito. A gente se concentrar realmente antes de começar os trabalhos, porque na hora que o trabalho começa, o bicho pega, né, Luiz? Com certeza absoluta. Rodrigo ia acrescentar alguma coisa. Exatamente, não só até mesmo complementar. Aí exatamente eu ia citar a concentração exatamente anterior ao início dos trabalhos, e que é muito importante, e realmente a calma e a firmeza com que o médium deve se manter durante todo o trabalho mediúnico.
Porque se aparecer um consulente dessa forma, se ele estiver bem firme, para ele vai ficar de forma tranquila, porque é a entidade que vai estar ali respondendo a qualquer coisa que qualquer pergunta que o consulente faça. Então é só o médium se manter firme e calmo. Indiscutivelmente. Bem, queridos irmãos, estamos encerrando então o nosso quadro Saravá Umbanda do dia de hoje. Eu quero então o boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bahia, Rodrigo, toda a família Tel. Que nós possamos ter uma semana abençoada, sempre com muito amor em nossos corações. Que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia, Rodrigo. Queridos irmãos da família Tel, amados ouvintes, eu gostaria também de deixar um pensamento aqui, no nosso caso do Transformando, que se cada um pensa que a sua cruz é a mais pesada que a do seu irmão, vamos nos lembrar do nosso mestre maior, que conseguiu carregar todo o peso de toda a humanidade, né? Então, se a gente está achando que a nossa cruz é a mais pesada, vamos nos lembrar do nosso mestre maior, né? Com certeza absoluta. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, para o seu boa noite. Boa noite, seu Luiz, dona Flávia, Alexandre de Bahia. Boa noite a todos os ouvintes em casa, a família Tel. Que todos nós possamos ter uma grande semana abençoada pelo nosso Pai Oxalá. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, nós estamos então encerrando o nosso programa no dia de hoje. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de todos vocês, uma excelente semana, que Oxalá os abençoe e até o próximo sábado às 9 horas da noite com o programa Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus. Na infinidade do plano espiritual onde estás, tudo é perfeito, pleno e completo. Já as mudanças são constantes. Não existe começo nem fim, somente um permanente criar e recriar de energias e experiências. Porém, o tempo é uma longa estrada que nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre único e renovador. Louvamos vossa sabedoria superior, sabendo que fazeis parte de uma grande inteligência no universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Bela é a vossa aurora no horizonte do céu, começo de vida. Quando vens do Oriente, todos os caminhos se abrem e brilhas, enchendo a terra com a vossa energia. Quão altos são os vossos desígnios, ó força da eternidade, que nos chegam como raios, nutrindo nossos jardins. Confiaremos sempre em vosso poder e inteligência, sabendo que seja o que for que necessitemos saber, nos será revelado, e que seja o que for que precisemos, virá até nós na hora, no espaço e na sequência certos. Mão que não vemos, mas sabemos que nos ampara. Caminho certo que em nossa frente se prepara. Agora é só seguir. O caminho de volta não sabemos. Caminho perfeito, de beleza inigualável. Caminho que desejamos ter. Este é o belo caminho pelo qual nunca vamos nos perder. Tudo estará sempre bem em nosso caminho. Saravá, todo o povo do Oriente. Salve os médicos do espaço. Shalom.